Vamos ler a Bíblia no livro de Mateus 26, conspiração contra Jesus. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas dizia: não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A unção de Jesus na casa de Simão. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esteja esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. Judas trama entregar Jesus. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotas, foi ter com os príncipes do sacerdote e disse: que me queres dar se eu lhe entregarei? E eles pensaram: 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A Santa Ceia. E o primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à casa de um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz: o meu tempo está próximo, e em sua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para este homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo contado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é advertido. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispensarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galileia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei.
Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsêmane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficarei aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia não havia como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pusesse velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo 2ª vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. A prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão, com espada, vara-paus, enviada pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar, este prenda-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem: assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador com espada e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O sinédrio julga a Jesus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote, os anciões e todo o conselho buscava falso testemunho contra Jesus para prender-lhe e dar-lhe a morte. E não achava, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não achava, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas e disseram: este disse: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando o sumo sacerdote, disse-lhes:
não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam socos, e os outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando dele uma criada disse: tu também estás com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que diz. E saindo para o vestíbulo, e outro criado viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se o que ali estava, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a espraguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente.